O livro do Apocalipse é uma história escrita com antecipação. Ele descreve em detalhes o que está sendo preparado para o retorno de Cristo, e em seguida nos diz o que acontecerá depois desse tempo. Os sinais estão cada vez mais próximos, com a guerra da Ucrânia, e agora temos Israel, a nação de Deus, sendo atacada pelo Hamas. Tudo aponta que o final dos tempos e a volta do nosso Senhor Jesus Cristo está cada vez mais próxima. Certos sinais da Bíblia indicam que o final do mundo será terrível. O caos reinará, com desastres naturais, doenças avassaladoras e guerras insanas. Até mesmo o aparecimento do anticristo está previsto, e com suas artimanhas enganarão a muitos. O julgamento final será inevitável, e cada indivíduo será julgado por suas escolhas e ações. O arrependimento é crucial, pois somente aqueles que se voltarem para Deus serão salvos. Aqueles que escolherem ignorá-lo enfrentarão a separação eterna. É assustador imaginar, mas a Bíblia adverte que devemos estar preparados para o que está por vir. O julgamento de Deus sobre as nações será dividido em 3 séries de 7. Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Eu vou fazer uma série aqui no canal com 3 vídeos sobre esses 3 temas. Começaremos agora com as 7 trombetas, descritas no livro do Apocalipse. Eu me chamo William, e agora você está no canal Ilustrada Adoração. Após a abertura do 7º selo, é liberado os 7 anjos, com as 7 trombetas. O foco do nosso estudo hoje é exatamente este. É muito importante que você leia o capítulo 8 de Apocalipse inteiro, para entender o início dos 7 anjos com as 7 trombetas. À medida que cada anjo toca sua trombeta, João via pragas terríveis se desenrolarem. Percebam que as 4 primeiras trombetas afetarão diretamente a terra e indiretamente o homem, mas as 3 últimas afetarão diretamente o homem, através de ações demoníacas. Agora, quais são os acontecimentos? A primeira trombeta. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por mais de meia hora. Então viu os 7 anjos que estavam de pé diante de Deus, e eles receberam as 7 trombetas. Outro anjo veio com um vaso de ouro, no qual se queimava incenso, e ficou de pé ao lado do altar. Ele recebeu muito incenso para juntar com as orações de todo o povo de Deus e oferecê-lo no altar de ouro que estava diante do trono. Das mãos do anjo que estava diante de Deus subiu a fumaça do incenso, queimando, junto com as orações do povo de Deus. Então o anjo pegou o vaso de incenso, encheu com fogo do altar e jogou sobre a terra. Houve trovões, relâmpagos e um grande terremoto. Em seguida, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e foi lançada sobre a terra uma chuva de pedra e fogo, misturados com sangue, e foi destruída pelo fogo a 1/3 parte da terra, das árvores e de toda a erva verde. A primeira trombeta relata grande saraiva, misturada com fogo, queimando as árvores e as plantas. Para algumas pessoas, essa descrição é simbólica, para se referir aos diversos desastres que afligem a terra, para castigar os ímpios. Porém, muitos acreditam que sejam acontecimentos literais, como eu. A segunda trombeta. Depois o segundo anjo tocou a sua trombeta, e uma coisa que parecia uma grande montanha pegando fogo foi jogada no mar. A 1/3 parte do mar virou sangue. Morreu a 1/3 parte dos animais do mar, e foi destruída a 1/3 parte de todos os navios e barcos. Quando a segunda trombeta é tocada, cai do céu um meteoro, ardendo em fogo. Esse meteoro cai no mar. Logo em seguida o mar torna-se em sangue. Isso faz com que a maior parte dos seres viventes do mar morram também. Essa trombeta descreve todos os desastres que ocorrem no mar, e esse julgamento se mostra ainda mais severo que o primeiro, pois 1/3 do mar é duramente atingido, ocasionando a mortandade de 1/3 dos seres marinhos e a destruição de 1/3 das embarcações.
A terceira trombeta. Então o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e uma grande estrela queimando como uma tocha caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de águas. O nome dessa estrela é Amargura. A terça parte das águas se tornaram amargas, e por isso muitas pessoas morreram ao beberem daquelas águas. A terceira trombeta mostra a contaminação de 1/3 dos rios e de fontes de águas. O mais interessante é que cai do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha. Isso vai ser devastador. Nesta trombeta, vemos que o Senhor utiliza as águas doces como instrumento contra o iníquo. A quarta trombeta. Aí o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, de modo que perderam a terça parte do seu brilho. Não houve luz durante a terça parte do dia, e também da noite. Depois olhei e vi uma águia que voava bem alto no céu, e ouvi a águia dizer, com voz forte, ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês que estiverem morando na terra, quando se ouvir o som das trombetas que os outros 3 anjos vão tocar. A quarta trombeta é terrível. Ela acabará ferindo o sol, a lua e as estrelas, e prejudicando também parte do dia e da noite. As pessoas ficarão aterrorizadas com os fenômenos que irão acontecer. A quinta trombeta. Depois o quinto anjo tocou a sua trombeta, e eu vi uma estrela, que tinha caído do céu na terra, e ela recebeu a chave do abismo, e a estrela abriu o poço do abismo, e dela saiu fumaça, como se fosse uma grande fornalha, e o sol e o ar escureceram, com a fumaça que saía do abismo. De dentro da fumaça saíram gafanhotos, que desceram sobre a terra e receberam o mesmo poder que os escorpiões têm. Foi dito aos gafanhotos que não fizessem estragos nas ervas, nem nas árvores, nem qualquer outra planta. Somente podiam ferir as pessoas que não tivessem a marca do sinete de Deus na testa. Os gafanhotos não tiveram permissão para matar essas pessoas. Eles podiam apenas torturá-las durante 5 meses. A dor que causava nessa tortura era como a dor da picada de um escorpião. Naqueles meses, as pessoas procuraram a morte, mas não acharam. Vão querer morrer, mas a morte fugirá delas. Os gafanhotos pareciam cavalos prontos para a batalha. Na cabeça tinha uma coisa parecida com uma coroa de ouro, e a cara deles era como o rosto de um ser humano. Os seus cabelos eram como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. As suas couraças eram parecidas como couraças de ferro, e o barulho das suas asas era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Os gafanhotos tinham rabos e ferrões como os de escorpião, e era com os rabos que tinham o poder de ferir as pessoas por 5 meses. Eles tinham um rei que os governava, que era o anjo que toma conta do abismo. O seu nome em hebraico é Abaddon, e em grego, Apolion. Isso quer dizer o destruidor. O primeiro ai já passou. Depois disso, 2 outros ais devem ainda vir. Muitos estudiosos afirmam que os gafanhotos podem ser tipo de aeronaves militares modernas, causando picadas intensamente dolorosas aos seres humanos por 5 meses. Segundo esses estudiosos, essas picadas são simbólicas, uma vez que João não tinha o conhecimento de mísseis lançados por jatos, por exemplo. É importante compreender que João tentava explicar esses eventos utilizando comparações com insetos ou animais, como faziam os outros profetas antes dele. João também poderia estar vendo esses acontecimentos no futuro da ótica espiritual, testemunhando os próprios demônios em sua forma original. Enfim, as criaturas, sejam elas simbólicas ou não, o que João viu era terrível. A sexta trombeta. Então o sexto anjo tocou a sua trombeta, e eu ouvi uma voz que vinha dos 4 cantos do altar de ouro, que estava diante de Deus. E o sexto anjo que tinha nas mãos a trombeta, a voz disse, solte os 4 anjos que estão amarrados perto do grande rio Eufrates. Os 4 anjos foram soltos. Eles estavam preparados para essa hora, dia, mês e ano, a fim de matar a terça parte da humanidade.
E foi-me dito que os soldados e cavalos eram 200 milhões. Na minha visão, vi os cavalos e seus cavaleiros. Os cavaleiros tinham o peito de couraças vermelhas, como fogo, azuis como safira e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos eram como cabeças de leão, e da boca deles saía fogo e fumaça e enxofre. A terça parte da humanidade foi morta por essas 3 pragas: o fogo, a fumaça e o enxofre que saíam da boca dos cavalos, pois o poder dos cavalos está na boca deles, e também no rabo. O rabo parecia como uma cobra, com a cabeça na ponta dele, e com ele os cavalos feriam o povo. O resto da humanidade, isso é, todos os que não tinham sido mortos por essas pragas, não abandonou aquilo que eles haviam feito com as suas próprias mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata e de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus crimes de morte, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus roubos. Este segundo ai traz lembrança às grandes guerras mundiais, mediante a eminência de uma repetição das mesmas, destacando o aumento e a modernização do poder bélico, com a tamanha letalidade como nunca houve antes. O pior de tudo nesta profecia, além da mortalidade de 1/3 da humanidade, será a falta de sensibilidade por parte das pessoas, que não se arrependerão de seus erros, fruto de um grande esfriamento espiritual, como disse Jesus em Mateus 24, versículo 12. Intervalo entre as visões. Entre a 6ª e a 7ª trombeta, com as visões do livrinho, Apocalipse capítulo 10, versículo do 1 ao 11, e as 2 testemunhas, Apocalipse 11, versículo do 1 ao 14, este intervalo tem o propósito de complementar detalhes importantes entre as visões. A visão do livrinho, no capítulo 10, enfatiza a necessidade de alimento espiritual através da palavra de Deus nos últimos tempos. A visão das 2 testemunhas, no início do capítulo 11, revela a importância do testemunho cristão para o mundo antes da volta de Jesus. A 7ª trombeta. Então o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu vozes fortes que diziam: o poder para governar o mundo pertence agora a Deus, que é o Senhor nosso, e ao Messias, que ele escolheu, e Deus reinará para todo sempre. Aí os 24 líderes, que estavam sentados nos seus tronos diante de Deus, ajoelharam-se, encostaram o seu rosto no chão e adoraram a Deus, dizendo: ó Senhor Todo-Poderoso, que és e que eras, nós te damos graças, porque tu tens usado o teu grande poder para começar a reinar. Os pagãos estão muito furiosos, porque já chegou o momento de demonstrar a tua ira, e a hora dos mortos serem julgados. Chegou o momento de recompensares os teus servos, os profetas e todo o teu povo, e todos os que te temem, tanto os importantes como os humildes. Chegou o momento de destruíres os que matam pessoas na terra. Então abriu-se o templo de Deus, que está no céu, e a arca da aliança foi vista lá de dentro, e houve relâmpagos, estrondos, trovões, um terremoto e uma grande chuva de pedra. A 7ª trombeta se refere ao anúncio da volta de Jesus. Como o texto deixa bem claro, o anúncio que o reino do Senhor começa a se consumar definitivamente, através do juízo e da justiça para sempre. A volta de Jesus será com o toque da última trombeta, segundo o texto de Coríntios 15, versículos do 1 ao 52. Eis que vos lhes revelo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Bom, meus queridos, o vídeo fica por aqui. Se você chegou até no final do vídeo comigo, fale o que achou do vídeo nos comentários. E até um próximo vídeo.